num país muito dado ao boato, e este é muito anterior a quaisquer outros que tenham aparecido sobre o mesmo tema. Portanto, ainda não se sonhava que apareceria um determinado livro contra o qual eu não tenho nada. E já este, há muito tempo que era do meu conhecimento. E estes documentos fazem parte do livro. Portanto, eu sou testemunha que este é anterior a qualquer outro. Primeiramente, queria dizer que nem vou falar sobre os benefícios ou malefícios da Noxixa Guerra da África. E ainda menos fazer uma análise literária, linguística ou estilística da obra. A primeira é assunto demasiado sério para ser abreviada e ligeiramente tratado. Nem acho que interessa ao caso. Analisar literariamente o livro seria retirar o sentido do real valor de uma narração introspectiva sobre as vivências da guerra, cujo principal mérito é constituir um testemunho sobre valores e comportamentos humanos. Venho, portanto, propor-vos uma leitura do livro de Cesário Costa e refletir sobre o seu conteúdo. É uma análise de historiador perante documentos rigorosos e memórias. A pergunta inicial que deve colocar-se é: pode um livro de cartas de amor ser um bom documento sobre a guerra? A resposta encontra-se no livro e vou tentar explicar porquê. Primeiro, é um livro de subentendidos, do que não se diz, de entrelinhas, de comentários difusos. As cartas que explicitam o amor nem sempre o fazem sobre a guerra porque não podem. Uma coisa é ser jornalista e nem esses podiam dizer tudo o que viam e sabiam. Outro é ser militar e estar sujeito a regulamentos próprios. A sua leitura exige subtileza e, sobretudo, uma interpretação hábil, como se diz no direito, dos textos, para se compreender que são páginas carregadas de paixão, ternura e solidão. Não raro desespero, mas também esperança, amizade, perseverança e coragem. Sobretudo para enfrentar a dureza das situações. É por imposição das circunstâncias um livro de várias linguagens, incontida nos aspectos afetivos. Não tinha contas a prestar a ninguém, salvo aos pais da namorada. Vibrante nos aspectos da amizade e camaradagem com os companheiros. Subtil e difusa, sobretudo inicialmente, depois o tom começa a mudar. 3 exemplos. Primeiro caso. Todos estes dias me parecem um pesadelo. Quero acordar deste terrível sonho que me deixa cansado. Queria voltar a ver-te para ter a certeza de que existo. Gostaria que me desses vir nas tuas cartas com a tua alma e os teus pensamentos. Segundo aspecto. Tiveste boas festas e um Natal alegre? Também tive uma festinha com os meus camaradas de transmissões. E assim, bem unidos, ajudamos mutuamente a esquecer um pouco esta separação que a todos custa. Agora é só mais um Natal que passa, que passaremos. Só a mim permitem o terceiro aspecto, a contenção. Só a mim permitem sair do quartel à civil, devido à minha especialidade. Ele era chamado o cifra da companhia. Portanto, era o decifrador das mensagens secretas e detentor de segredos. Se quiser por opção ser verdade, não posso, por razões de segurança. Sendo portador de segredos do Exército, os criptos corriam o risco de ser raptados. Os oficiais e sargentos poderiam ser abatidos à queima-roupa. Usar os símbolos que me identificam como cripto era impossível. Para que não se perceba a razão concreta porque não devo andar fardado, dizem eles que parece mal a um cripto andar fardado. E agora a subtileza. Bem tem tento, digo eu. Segundo, todavia este livro demonstra, para quem o quiser ver, como através de cartas de amor, de um registro contido, de um discurso quase linear, sóbrio e discreto dos acontecimentos,
se pode retratar incisiva, mordaz e eficazmente a vivência da guerra. Sem discurso sobre a justiça ou injustiça dela. Sem gritos de revolta, sem sentimentos de culpa, a denúncia existe e a revolta também. Vejamos como, sem contar e ao contrário das expectativas, um jovem se vê precipitado para o desconhecido e a distância, e novelado nas manhas que o Império ainda tecia. Ontem fiquei a saber que vou para um quartel da primeira região militar, no norte. Embarcarei daqui no sábado com destino ao quartel-general do Porto. Lá informar-me-ão para que unidade vou ser colocado. É provável que fique mesmo no Porto. Tudo ainda é muito vago. Depois, hoje estou muito otimista. Gostas de me saberes assim? A verdade é que recebi uma circular dizendo que 60 dos meus camaradas que estiveram comigo na trafaria estão mobilizados. Eu não estou incluído. Agora, para ser mobilizado ainda faltam mais 70. Mas estes já muito dificilmente o serão. Então, nunca o serei. Ainda bem que me esforcei no curso, pois se assim não o fizesse, lá ia o teu cesário. Consideremos-nos, pois, felizes. Mas o que não estava previsto. Quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Contrariamente ao adágio, não desconfiei terem-me concedido 15 dias de licença. Ainda a procissão ia no ato quando o meu colega, o segundo crime, telefonou de Chaves para informar que eu estava mobilizado e teria de me apresentar imediatamente no quartel. Completamente perdido, pois não contava com o sucedido, percorri quilómetros a engendrar o que havia de fazer. Pensei em desertar. Ir para Chaves, não para o quartel, mas para a Espanha, onde a fronteira era ali a 2 passos. E como muitos da minha geração, daria o salto para a França. Tinha de encontrar alguém que me aconselhasse. Infeliz ou felizmente, ninguém me apareceu para conversar. Tinha ainda o problema da namorada. Despedir-me dela seria para uma das 2 situações: emigrar clandestinamente ou combater em África. Optei por África. Mas quem vai para o desconhecido e a distância ainda tinha um calvário inicial em país em que mesmo a guerra também tinha a sua burocracia ativa. Lisboa. Percorri mais uma quantidade de quartéis. Não vou dizer por que passei, pois não me interessa. O que importa saber é que estou bem. Juntei-me finalmente à minha companhia. Sempre vou para Angola no dia 5, no Vera da Cruz. Disseram também que vamos para uma região do sul que é muito bom. Terceiro, este livro é indiretamente uma alegoria, um fresco, um testemunho e um elogio do povo anónimo, da perseverança e da resignação, da tenacidade e da angústia da gente comum, que mais do que os políticos ou os que lucravam com o que se passava, e que, em alguns casos, e eu sou testemunha disso, mandavam os filhos para o estrangeiro. O povo suportou os dramas, os desesperos de uma guerra que, para a maioria, de que a maioria só aspirava a uma coisa: o regresso dos seus. Eis a gente comum na grandeza do seu cotidiano. Era usual, nestes tempos, alguém que emigrava ou ia para a guerra ir à casa dos familiares, vizinhos e amigos fazer as despedidas. Com a namorada pelo braço, fui a Canelas despedir do meu avô Cesário, do tio Cesário e tia Bernardina, da tia Alda, do tio Carlos e tia Carolina, da tia Lucília, dos primos Chico e Ana, Palmira, Cesário, Carlos e António, e de outros primos e primas, netos do meu avô. Fui ao Corvo a Cozelo, despedido da madrinha Carmen e sua prova. Despedi-me do tio Agostinho e da tia Amelinha, na rua Dom Pedro V, do tio Manuel e da tia Maria Emília, da Sousa, dos vizinhos do lado direito da rua e depois do esquerdo. Um rol de gente que os 10 dias não chegavam outra vez. E depois, despedida em Lisboa. Foi terrivelmente triste e ao mesmo tempo bela. Havia lenços de todas as cores a acenarem, pessoas gritando e dizendo adeus, mas confiantes no regresso dos seus. Mães com ar doloroso por verem os filhos partirem. Foi impressionante. E cenas de que não vou falar. Enquanto os homens
oficiais e praças do barco choravam, eu assobiava ou confortava algum mais fraco. Estava magoado demais para chorar. Porém, quando tocou o hino nacional, ao começo da partida, não pude conter as lágrimas. Afinal, quando se voltassem, esperava-os a vida de sempre, em alguns casos, problemática e cheia de incógnitas. Se alguém ganhava alguma coisa com a guerra, não eram eles. Dois exemplos desses sacrifícios anónimos em nome de um estranho sentimento do dever para cumprir, de uma tarefa para desempenhar, de um compromisso assumido. Numa carta, descrevendo um camarada, é casado e tem um catraio que tinha 4 meses quando ele veio para Angola. Entreneceu uma história. O pequeno tem agora 1 ano e 8 meses, já caminha, fala e parece que também parte da louça toda. Continuava a falar e as lágrimas corriam pela face. Deve ter gostado muito a separação. Chorava e ria ao mesmo tempo, de saudade e felicidade. Sabes quem é este moço? É o mesmo que deu um tiro na mão logo no início da comissão, quando limpava a arma. Morreu o pai, deixou mulher e filho, tem a mão aleijada. Enfim, tem passado das boas. E a seguir, o caro vocalista do meu conjunto, Os Selvagens, deu-me guarida em sua casa. Isto é quase no fim da comissão, quando se vai embora. Casado por registro civil, ou foi viver com a esposa, porque o casamento tinha sido apenas para efeitos militares, ou seja, para receber mais pré. Era uma casa muito pobre, mas acolheram com dignidade. Dormi na cama de uma das irmãs, que dormiu com a mãe, enquanto o pai dormiu no chão. Custa-me dizê-lo, mas na noite que lá passei foi como se estivesse em repouso, no norte de Angola. Os percebeiros mordiam-me, ouvi ruídos no outro quarto, cuja porta era uma cortina de pano. Não acenderam velas, nem um candeeiro a petróleo. Tudo sossegou e sentei-me na cama. Na terra batida procurei os sapatos para os esmagar. O Carmo não dormiu lá, acho que foi para casa de outra irmã. Estes trechos trazem à lembrança essa de Queiroz, num magnífico texto de 1867 chamado O Povo, diz assim, entre outras coisas: há no mundo uma raça de homens com instintos sagrados e luminosos, com divinas bondades de coração, com uma inteligência serena e lúcida, com dedicações profundas, cheios de amor pelo trabalho e de adoração pelo bem que sofrem, que se lamentam em vão. Estes homens são o povo. E adiante. Estes homens, nos tempos de lutas e de crises, tomam as velhas armas da pátria e vão, dormindo mal, com marchas terríveis, à chuva, ao frio, nos calores pesados, combater e morrer longe dos filhos e das mães. Sem ventura, esquecidos para que nós conservemos o nosso descanso opulento. Estes homens são o povo e são os que nos defendem. Quarto, vivendo a guerra, a experiência da morte seria inevitável. Ela, na absoluta simplicidade narrativa, apresentada sem rodeios. O que é e não vale a pena filosofar sobre isso. Chaves. Acabei de participar no funeral de um alferes deste batalhão morto no ultramar. Foi impressionante. Assisti à cerimónia em casa da família e na igreja matriz à missa de corpo presente. Acompanhei o desfile até ao cemitério. Ali, finalmente, uma salva de tiros pôs termo ao cerimonial. Antes, porém, ouviu-se o toque a silêncio dos clarões. Arrepiante. Poderia dizer que quase todo este povo desfilou nas ruas, em tarde escaldante, de lágrimas nos olhos. Além de ser militar, um herói que morreu ao serviço de Deus e da pátria, diziam os de cá. Era um homem bom e honrado, conterrâneo. Paz à sua alma.
E mais tarde, já em Angola, tivemos notícias de que numa destas noites passadas, numa das companhias desse batalhão, ocorreu um caso muito triste. Um rapazinho que montava sentinela foi morto a tiro por um alferes quando fazia ronda àquela hora. O rapaz, momentos antes, tinha saltado o arame farpado para ir fazer as suas necessidades. Não avisou ninguém. O alferes, julgando tratar-se de algum suspeito, disparou uma rajada na escuridão e atingiu brutalmente o camarada. Esta imprudência vitimou. O alferes, confuso porque se precipitou, entrou em estado de choque e foi evacuado na manhã seguinte para o Hospital de Luanda. E aqui, o que vem a seguir é absolutamente dramático e exemplar. Um e outro viajaram no mesmo helicóptero. É assim a guerra. Quinto, este é também um livro sobre a amizade e a solidariedade. Uma explicação daquilo que nos momentos difíceis faz os homens transcenderem-se e sublimarem as suas angústias, que se chama estabelecer laços de união perante a adversidade, ou como torná-la mais suportável, ou simplesmente, se calhar, como sobreviver. Exemplos. Estava para me ir deitar, mas como os meus camaradas aqui no posto de rádio iam falando, meti também a colherada. Falámos dos nossos sofrimentos na tropa e que hoje já nos rimos deles. Depois, já saboreei algumas amêndoas para matar saudades. Tê-las aqui é um luxo. Como não sou egoísta, distribuí algumas com os meus camaradas do posto de rádio. Mais tarde, o dia de ontem não me passou despercebido. Apesar de tudo, houve festa rija. Mandei comprar carne em São Salvador, fritei bifes e batatas, arranjei bebidas e celebrei com os camaradas do posto de rádio o meu 23º aniversário. E ainda mais tarde, pensei muito nos meus camaradas que estão agora no mato. Só Deus sabe o que padecem. Neste momento devem estar tentando secar a roupa em vão e livrarem-se dos insetos que depois das chuvas são verdadeiras pragas. Quando regressarem, ninguém lhes apanha uma palavra de lamento. Ao contrário, cheios de otimismo, dizem: epá, ontem é que choveu. Dizem assim porque muitas mais vezes irão passar pelo mesmo e entendem que não vale a pena revoltar-se. Todavia, esta solidariedade transcende-se ainda e quase atinge o limiar da verdadeira nobreza moral. Quando o pacato Cifra vai alfabetizar alguns camaradas, ajudando-os a construir um futuro depois da guerra. Era a oportunidade de combater o sentimento de inutilidade que ele confessava e que começava a surgir. Achei boa ideia abrir-se uma escola dentro do quartel e aqueles que, como eu, que estão cá dentro, poderem ensiná-los. É claro que aceitei logo. Começarei já no princípio do mês a ensinar a secção que será distribuída. Existem cerca de 20 analfabetos ou semi-analfabetos nesta companhia. Ficarei a dar aulas a um grupo de 7 e farei todos os possíveis para que façam o exame e saiam da tropa no fim do tempo regulamentar. Estou entusiasmado e sei que a minha colaboração não será em vão. E fico também contente por saber que, finalmente, algo de útil posso fazer em África. Depois, no próximo dia 10, começo a dar as aulas regimentais. Vamos lá ver se me saio bem como mestre de escola. Os rapazes estão com muita vontade